Salmos 46, 1. O tema da mensagem de hoje, que eu coloquei lá no Face, é a chave do socorro. Né? Salmos 46, 1. Todos acharam? Amém? Diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbam, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embravecem, os reinos se movem. Ele levanta a sua voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Queridos, Deus não é apenas o nosso auxiliar, o nosso protetor, mas Ele é o nosso socorro bem presente. Mesmo quando estamos no mundo, parece que o mundo está desmoronando à nossa volta, parece que tudo está se acabando à nossa volta, Ele está presente. Porque eu ouvi uma frase um tempo desse atrás que diz assim, que se Deus, eu posso perder o controle, mas Deus não perde o controle de nada, absolutamente nada, né? A nossa tarefa é confiar nele, tá? Por isso que a chave, nós vamos falar sobre a chave do socorro. A nossa tarefa é confiar nele no meio das tribulações, né? Ele estará presente, você não estará sozinho, Deus sempre estará presente conosco, né? Diante das diversas investidas que estamos vivendo, sofrendo, precisamos ter em nossas mãos a chave que abre, entre aspas, né, a porta, né, do socorro de Deus para nós. Que chave é essa? Que chaves são essas? O que nós precisamos fazer para que Deus nos socorra? Se Deus já conhece, a palavra de Deus nos diz que antes que eu abra a minha boca, Ele já sabe o que já vai sair. Então Ele conhece, porém há momentos que nós temos que colocar isso em prática. Por exemplo, em Hebreus 4,16, diz assim: precisamos confiar nele de todo o coração e buscar a sua graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Quando esse texto, Hebreus, ele coloca esse texto, ele está dizendo o seguinte: o socorro, quando eu aprendo a confiar nele de todo o meu coração, e esse eu acho que é a grande chave, é confiar no Senhor de todo o seu coração, nós vemos que no tempo oportuno, o tempo oportuno não é o meu tempo, mas é o tempo dele, porque no meu tempo eu faria um estrago tremendo, no meu tempo eu teria problemas com isso, mas Ele quer que nós busquemos o socorro, Ele quer que nós entremos diante dEle com ações de graça, confiando que Ele é poderoso para fazer. Muitas vezes, nós não confiamos, eu não confio, não é, Benemol? Às vezes a gente pisa na bola, é verdade, porque nós criamos um tipo assim de que os obreiros sempre confiam em tudo, fazem tudo certinho, são infalíveis, né? Não é, Betânia? São infalíveis, a Betânia que é infalível, né? Que misericórdia, só Deus sabe, né? Só Deus sabe. Mas as pessoas olham para nós como se fossem infalíveis, pelo contrário, não somos, e aí nós devemos buscar ao Senhor, porque muitas vezes em situações nós deixamos de crer. Então a chave, a grande chave que eu vejo é aprender a confiar, aprender a entender que o controle é dele, que ele tem um controle, e se ele não perde o controle de nada, quem sou eu para achar que Deus perdeu o controle? Porque a Bíblia diz que a terra está sob suas mãos. Ou seja, Ele controla tudo, Ele cria. Você está diante de um Deus que cria os céus, um Deus que cria o universo, um Deus que cria tudo que existe em cima do céu, embaixo da terra, Ele cria tudo,
E eu começo a achar, então, que esse Deus perdeu o controle na minha vida. Interessante isso. Eu estou diante de um Deus, eu sirvo um Deus que coloca tudo no seu devido lugar. Recentemente, foi feita uma pesquisa por uma cientista, e essa cientista não é cristã, tá? Antes que alguém fale, e o doutor Adalto Lourenço, que é cientista cristão, ele confirma isso. Essa cientista, ela fez começou a fazer uma pesquisa de que existe uma célula, existe algo dentro da célula, dentro do DNA, que só acontece com as mulheres. E esse algo só é transmitido de mulher para mulher, né? Essa informação genética só de mulher para mulher. Então o homem não tem. E ela começou a pesquisar várias etnias e vários povos, e ela descobriu que esse componente celular, que eu não lembro o nome, e se eu fosse falar também eu ia me enrolar, ele é transmitido de mulher para mulher, mas todas convergem para uma mulher. Ou seja, ela chegou à conclusão, não sendo cristã, de que todas as mulheres, elas vieram de uma única mulher. Isso não é a Bíblia que está dizendo, é a ciência que está dizendo. O que eu quero dizer? Por que eu fiz essa ilustração aqui? Para dizer o seguinte, queridos, a palavra de Deus diz, e é verdade. Ou seja, se a palavra de Deus diz que nós viemos de Adão e Eva, então a ciência está provando que nós viemos de Adão e Eva. A ciência está só comprovando, porque já está aqui. Então, se a Bíblia diz que a terra está sob as mãos de Deus, Deus segura a terra, porque Ele segura. Ou seja, então, se a Bíblia fala que o Senhor, Ele é Deus de todo o universo, toda a terra, que Ele tem o controle de tudo, que Ele estabeleceu, porque Ele fala isso para Jó, porque Jó, diante da sua aflição, Jó, ele faz diversas perguntas para Deus, mais de 70, se não me falha a memória, perguntas para Deus. Deus responde com mais de 70, e Deus não responde o que Jó queria. Deus simplesmente diz: Jó, quem é você? Porque quando eu estabeleci a porção de terra seca, e eu disse para o mar, aqui você não vai avançar, onde você estava, Jó? Quando eu criei os luminares, quem era você, Jó? Para me questionar. Muitas vezes, queridos, nós começamos a questionar Deus, nós somos barro, e a palavra de Deus diz lá, como pode o barro falar para o oleiro o que o oleiro tem que fazer? Como nós podemos falar para Deus como Ele tem que dirigir a nossa vida, se nós somos barros na mão dEle, Ele faz o que Ele quiser, e o oleiro, ele tem autoridade sobre o barro, se Ele quiser, Ele joga o vaso fora. Mas o nosso Deus não, Ele quebra, reconstrói, mas Ele tem autoridade sobre a nossa vida. Então, quando nós olhamos que a chave do socorro para a gente é confiar nele, é confiar que Ele tem poder e autoridade sobre todas as coisas, que Ele pode todas as coisas. E por isso que Jó, ele fala no 19:25, ele diz assim, contudo eu sei que o meu Redentor vive, é uma passagem que eu gosto muito, e diz que no fim se levantará para se defender e vindicar, ainda que eu esteja no pó, no meu túmulo. Ele disse, olha, eu estou passando por problema, o negócio está feio, porque a palavra de Deus diz que Jó, ele tinha que raspar as suas feridas com pedaço de telha, e ele tinha que raspar aquele negócio. Você imagina como era? Jó fedia, aquilo estava podre. A mulher de Jó chega ao ponto de dizer, amaldiçoa o teu Deus e morre. Aí nós culpamos a mulher de Jó como se fosse a pior mulher do mundo. Será que nós faríamos diferente? Será, mulher, que você faria diferente se você visse seu esposo apodrecendo, fedendo, perdeu todos os filhos, todos os bens, tudo que tinha, mas acima de tudo isso tinha os filhos, que perdeu tudo, e vê agora o seu esposo apodrecendo? Aquela mulher entrou em parafuso. Então hoje, quando nós olhamos isso, nós vamos compreender um pouco mais. Tanto é que Deus não recriminou ela, tanto é que Deus abençoou Jó com ela, né?
Mas vamos deixar a mulher de Jó para lá, para dizer o seguinte, tinha confiança, Jó acreditava, ele confiava de que o Redentor dele poderia se levantar, e quando Deus se levanta, o mal tem que bater em retirada, a doença tem que bater em retirada, a enfermidade tem que bater em retirada. Ora, muitas vezes nós fomos curados no passado, nós fomos curados de problemas sérios no passado, e hoje não acreditamos mais que Deus pode curar uma dor de cabeça. Nós não acreditamos mais. Nós passamos a nossa vida, parece que é um contraste na vida do crente, mas o crente começa a duvidar de Deus. E eu vejo que a chave é acreditar. Acreditar mesmo quando não há nada para acreditar. Acreditar mesmo quando Lázaro está morto. Acreditar mesmo quando a coisa estava fedendo. Acreditar mesmo, porque Jesus, ele espera no 4º dia para ressuscitar Lázaro, porque dentro da cultura judaica, até o 2º dia, 3º dia, eles acreditavam que o espírito podia voltar à vida. Jesus, espera aí, eu vou mostrar que eu sou o dono da vida, deixa para o 4º dia. 4º dia vocês não acreditam mais, não é? Então vai lá, Lázaro, sai para fora. É assim. Acreditar. A chave da vitória em Salmo 121, diz assim: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Esse salmo é um salmo de ramagem, ou um salmo de cânticos. É um dos 6 salmos em que demonstra quando o povo, eles iam à festa anual adorar o templo, porque eles não tinham uma igreja perto da casa deles, não tinham uma sinagoga, eles iam adorar a Deus no templo pelo menos uma vez por ano, no mínimo. Eram 2, que as 2 grandes festas eles tinham que ir, mas pelo menos uma vez por ano eles iam adorar a Deus. E no caminho, você pensa que hoje você pode pegar o seu automóvel e sair daqui, lá para São Paulo e para o interior, você chega aqui em Jundiaí, em 1 hora você está lá. Mas imagine que naquele tempo não tinha estradas, naquele tempo o caminho era pedregoso, eles tinham que levar esposa, filhos, animal para o sacrifício, comida para a caminhada, havia todo um processo para chegar até aquela região. E quando eles olhavam ao longe, só que nesse trajeto havia muitos perigos, assaltantes, haviam pessoas mal intencionadas que assaltavam as caravanas, porque geralmente eles iam em famílias, caravanas, várias famílias se juntavam e iam caminhando. E eles, quando olhavam para os montes, ele disse assim: olha, eleva os meus olhos para o monte, eu estou vendo os montes, o monte Sinai, eu estou vendo os montes, do lado de lá está Jerusalém, então eu elevo os olhos para os montes, da onde me virá o socorro? Porque se eu depender das condições que eu estou caminhando, o socorro não virá, porque o perigo está aí. Mas quando eu olho para os montes, eu vou entender que o meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra, porque o caminho é árduo, o caminho é triste, o caminho é doloroso, a pedra está no caminho, muitas vezes você está machucado, os pés estão descalços, está machucado, a caminhada da vida tem doído muito, muitas vezes a vida tem batido muito, muita gente está machucada pelos embates da vida, pelas dores da vida, mas quando você olha para os montes do Senhor, você vê que lá virá o socorro, porque o Senhor, Ele é socorro bem presente na hora da angústia. E por isso que o Salmo 46 diz: ainda que as águas rujam e me perturbem, mas há um rio que corre de Deus, há algo que vem de Deus que me conforta, é algo que vem de Deus que faz com que eu consiga caminhar, Ele me enche um pouco mais de água, Ele me mata minha sede para caminhar. Quando nós olhamos, por exemplo, nesses salmos, o salmista ele expressa confiança total, pois olhar para os montes em direção a Jerusalém, face a tremenda diversidade do caminho, porque se eu olhar para o caminho, eu não sairia para adorar em Jerusalém, o povo não sairia para adorar em Jerusalém. As estradas foram construídas na época dos romanos, os romanos foram grandes construtores de estradas, e foi bênção na época romana. Aí você vai dizer: mas irmão, bênção? Os romanos foram bênção? Foram.
Porque existe algo na história que chama paz romana, a Pax Romana. O que era isso? Roma conseguiu unir os impérios, construir estradas e conseguiu fazer com que houvesse paz. Foi nesse período que Deus usa Paulo, Barnabé e outros para pregar o evangelho, porque eles tinham livre acesso, eles tinham estradas para caminhar, eles tinham paz, eles podiam ir de cidade em cidade pregando o evangelho. Então Deus, até no meio da maldição lá que tinha lá em Jerusalém, com os romanos, toda a briga que tinha, Deus pega tudo isso e usa em favor do evangelho. Esse é o nosso Deus. Mas vamos lá, nós vemos por exemplo em Marcos 5, de 25 a 34, é a mulher de sangue, fluxo de sangue. É um texto que eu gosto muito. No versículo 26, diz que ela estava com o quê? Com uma hemorragia de 12 anos. Não era de 12 dias, não era 12 horas, é uma hemorragia de 12 anos. E a mulher, ela já tinha pedido ajuda, porque o texto diz que ela já tinha gasto, ela já tinha feito tudo o que precisava fazer para conter aquela hemorragia. E hemorragia não era contida. Porém, um detalhe, uma mulher em período menstrual, ela na sociedade judaica, ela tinha que ser afastada, ou seja, ela ficava, não podia nem tocar nela, que era impuro. Quem tocasse era impuro. Agora você imagina uma que tinha fluxo de sangue durante 12 anos. A coisa devia ser terrível. Mas aquela mulher, eu vejo que ela entendeu que a chave para o socorro de Deus também é seguir em frente. É enfrentar desafios, é enfrentar momentos contra a sua própria condição física, é enfrentar momentos em que você mesmo talvez não acredite que vai conseguir, mas a palavra de Deus diz que aquela mulher foi. Quando nós olhamos para isso, que ela enfrentou a multidão, que ela foi lá, tocou em Jesus, parece um negócio tão simples, né? Parece uma poesia, até ela foi, tocou em Jesus, que bênção, saiu virtude, mas não foi tão simples assim. A palavra de Deus diz que aquela mulher com fluxo de sangue devia estar fraca, uma mulher impura, não podia ser tocada, não podia estar na multidão. Ela teve que enfrentar o preconceito da época, ela teve que enfrentar a lei da época, ela teve que enfrentar os olhares da época, depois ela enfrenta a multidão da época, e detalhe, a Bíblia não diz eu acredito que ela se rastejou, porque ela tocou na orla dos vestidos, porque ela estava fraca, empurrada. Talvez alguém na multidão reconheceu, falou, é aquela mulher impura, aquilo lá nem toca, isso daí está em pecado, o negócio está feio na vida dela, não é curada. Mas ela entendeu que uma das chaves para conseguir o socorro de Deus é ir em frente e tocar nele pela fé, é ir em frente, mesmo que o mundo diga o contrário, mesmo que a sociedade esteja dizendo para você, não vale a pena continuar, não vale a pena caminhar, não vale a pena enfrentar a multidão. Mas aquela mulher, ela se rasteja, talvez ela foi pisada, xingada, cuspida, humilhada, talvez aconteceu muitas coisas que a Bíblia não relata, mas ela chega até Jesus e toca em Jesus. E o sacrifício dela fez com que Jesus parasse, porque quando nós olhamos para Jesus, quando Ele olha, para nós, e Ele vê que nós estamos caminhando mesmo contra as nossas próprias forças, Ele para nos ouvir. Ele para nos ouvir. Quando Ele chega no poço, Ele diz para aquela mulher, mulher, se você soubesse quem fala contigo, eu te daria água viva. Aquela mulher samaritana era mais considerada, era uma escória da sociedade, uma mulher que teve vários maridos, uma mulher impura, uma mulher samaritana. Tanto é que ela ia buscar água por volta da hora do almoço. Por quê? Porque ela não podia nem estar junto com as outras mulheres. Considerar aquilo mesmo uma escória da sociedade. Mas Jesus, quando Ele chega, Ele olha, se você saber quem fala contigo, eu vou te dar água, e água que vai jorrar para a vida eterna. Você nunca mais terá sede, porque quando nós estamos indo contra as nossas próprias possibilidades, Jesus para nos ouvir. Aquele cego grita, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim.
Talvez, eu não sei quantas pessoas tinham, mas você imagina um monte de gente gritando no ouvido de Jesus: Jesus me cura, Jesus faz isso, Jesus faz aquilo, eu estou aqui. Mas Jesus, ele para: opa, alguém está me chamando, eu estou ouvindo alguém chamar, eu estou ouvindo alguém indo contra as possibilidades do mundo para me chamar. E isso é uma das chaves, irmãos, é ir contra as possibilidades desse mundo, é ir contra tudo, muitas vezes o que nos oprime, o que nos deixa cabisbaixo, e contra tudo e acreditar: eu vou chegar lá, mesmo doendo, mesmo dolorido, mesmo no momento difícil, eu chego lá, porque Jesus está lá e Ele vai parar para me ouvir. A chave do socorro é acreditar quando não se vê nada. Foi o que nós lemos dos montes. A chave é acreditar, é seguir em frente. E a chave do socorro é compreender, no versículo 46, socorro bem presente. Socorro bem presente significa que um socorro confiável, que se provou uma fortaleza confiável no passado, de forma que nenhuma calamidade presente ou futuro possa ser motivo de temor. Queridos, Jesus curou você no passado, não é? Quantos aqui foram curados de coisas seríssimas no passado? Então acredite hoje que a sua dor de cabeça não é nada diante desse Deus, porque Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Ele se mostrou confiável no passado Ele curou, então Ele vai curar hoje de novo. Eu confio nele, porque Ele vai fazer de novo, aleluia. Aliás, Ele nunca parou de fazer, eu que deixei de ver, né? Ele é socorro seguro. Isaías 41 fala sobre isso, que Ele é socorro. Quem conhece Deus como ajudador não precisa ter medo de nada, porque Ele é socorro. Ele cuida, e você está aqui porque Ele está cuidando de você. Talvez você teria dezenas de motivos para não estar aqui, dezenas de motivos para não estar, mas um só motivo para estar: Jesus está aqui. Simples assim, né? Ele é suficiente. Isaías 57 diz assim: porque o Senhor Deus me ajuda, assim não me confundo. Ele é suficiente, queridos. A ajuda do Senhor, ela tem que ser suficiente para nós. A ajuda do Senhor, acreditar que Ele pode, tem que ser suficiente para nós. Muitas vezes, e ele termina o versículo dizendo assim: porque sei que não serei envergonhado, porque eu confio no Senhor, que criou os céus e a terra. Então a chave do socorro é confiar. Ainda que as circunstâncias estejam contrárias, precisamos confiar, acreditar, confiar em Deus nas dificuldades. Veja bem, acreditar e confiar em Deus nas dificuldades traz consolo presente, para prosseguirmos o caminho, assegurando que mesmo passando pelo vale de Baca, teremos forças para vencer. E que vale é esse? Eu fui pesquisar um pouco sobre o vale de Baca, e o vale de Baca era uma região que, para chegar a Sião, o judeu tinha que passar por ela, né? Mas ele fala assim, no Salmo 84, versículo 5 a 7, ele diz: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados, que passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte, a chuva também enche os tanques, vão indo de força em força, cada um em Sião aparece perante Deus. O vale de Baca era uma região árida, era uma região onde não tinha água. Os poços de Baca eram poços formados por água da chuva, mas a região era árida. E em Baca havia uma planta que era um bálsamo, e essa planta destilava como se fossem lágrimas. Por isso que o vale de Baca, ele é conhecido como Vale das Lamentações, Vale de Lágrimas, Vale das Balsameiras e Vale Árido. Porque Baca era um lugar difícil, era um lugar perfumoso,
porque aquela planta, aquele bálsamo tinha perfume, exalava um perfume. Porém, Baca está no caminho de todo crente. Baca, todos nós passamos por Baca. Baca é um lugar árido, é um lugar de aprendizado, é um lugar que vai te ensinar a cavar poço, a tirar água de terra árida. É um lugar que você vai ter que sentir o perfume no lugar árido, numa terra seca, numa terra estranha. E todos nós, em algum momento da vida, nós passamos pelo vale de Baca. Alguns necessitam de muito esforço para cavar poço e sobreviver. Tem gente que passa mais tranquilamente, outros tanto desfrutarão em Baca do esforço que fizeram. Eles encontram poços já cavados. Alguns chegam em Baca, já tem poço que foi cavado e está cheio de água, porque alguém já passou e cavou. Mas alguém passou e teve que cavar o poço para que alguém seja abençoado lá em Baca. Mas Baca continua sendo um momento difícil. Baca continua sendo um momento na vida do crente, em que ele vai passar por uma região árida, em que ele vai passar por uma região escura, em que ele vai passar por uma região sem água, em que ele vai ter que enfrentar sede, e se ele não achar o poço, ele vai ter que cavar o poço, ele vai ter que abrir o buraco lá para a água verter, ele vai ter que pegar o bálsamo, ele vai ter que se sujeitar a sujar as suas mãos com a terra, ele vai ter que comer pó. Mas nesse vale de Baca era onde Deus alimentava o povo e supria de água para que o povo pudesse caminhar para rumo a Sião. E é no vale de Baca aonde nós precisamos aprender a confiar em Deus. É no vale de Baca que nós precisamos confiar que o Senhor é poderoso, mesmo no lugar árido, mesmo no lugar distante, mesmo no lugar frio, ou no lugar quente, ou no lugar de gelo, no lugar de sol, seja lá o que for. É mais no vale da sombra da morte, o Senhor está comigo, aleluia. Lá no Salmo 23 diz que é no vale da sombra da morte, não é no lugar bonito não, mas é no vale da sombra da morte. Quando você está passando no vale de Baca e você não encontra água, o Senhor diz: cava o poço porque eu sou contigo. É no vale de Baca que o Senhor te ensina a tirar água da rocha, é no vale de Baca que o Senhor te ensina a passar pelo deserto, e é no vale de Baca que Ele mata a sua sede, para que você possa chegar até Sião celestial, aleluia. É no vale de Baca que Deus nos ensina a caminhar com Ele. É difícil passar pelo vale de Baca, ninguém quer, né? Queria só passar pelos pastos verdejantes, né? Mas nos pastos verdejantes também tem lobo tentando pegar as ovelhas. Irmãos, apesar da aridez de Baca, Baca pode se tornar uma fonte, aonde nos tornamos mais sábios. É no lugar da angústia que nós nos tornamos mais sábios. É no lugar da angústia que nós nos tornamos mais resistentes. É no lugar da angústia que nós nos tornamos mais confiantes. E é na terra de Baca que o Senhor diz: aprenda a confiar, porque eu sou o seu socorro bem presente na hora da angústia. Talvez você esteja aqui, chorando nessa noite, por dentro está amassado, doído, por dentro, só Deus. Mas eu quero te dizer, talvez o vale seja de Baca, mas o Deus continua o mesmo, que Ele cura, liberta, transforma. É o Deus que fala: confia em mim, confia. É difícil. Essa palavra o Senhor me deu desde manhã, mas às vezes é difícil para a gente mesmo falar: Senhor, os problemas que nós passamos no dia a dia, na vida, às vezes quando nós olhamos, estamos frente à morte, nós precisamos confiar no Senhor. É frente à morte que nós precisamos entender que a nossa vida pertence a Ele. Talvez é no vale da sombra da morte que você está passando, que Deus quer te ensinar e quer te mostrar o melhor dele na sua vida. Você veio aqui hoje para ouvir o seguinte: que Deus é o seu socorro, bem presente, mesmo que você esteja no vale de Baca.
Mesmo que você esteja no vale da sombra da morte, Ele é socorro bem presente no tempo da angústia. Amém, queridos? Que você, se você não está passando pelo vale de Baca, que bênção. Mas eu vou te dar uma boa notícia, você vai passar. Algum dia da vida nós passamos, mas é nesses dias que o Senhor está lá. É nesses dias que o Senhor te consola. É nesses dias que você sente o carinho do Senhor. É nesses dias que você vê brotar água da rocha. É nesses dias que você vê brotar alimento da onde você não espera. É nesses dias que você vê brotar cura da onde não existe cura. É nesses dias que o Senhor está dizendo, eu sou contigo. Só confia, acredita. A chave para o socorro de Deus é a confiança em Deus. Amém?